Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, olha, muito especial, muito interessante. Ayahuasca, enteógena ou alucinógena? Daqui a pouco vamos explicar isso direitinho, palavra por palavra que está aqui. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou o Dr. André Kepp. Eu sou especializado em transdisciplinaridade, né? Eu fiz uma tese de doutorado sobre a transdisciplinaridade. Por isso que eu trabalho com várias disciplinas. Então, meu trabalho se caracteriza muito de ir para uma disciplina e para outra e tudo mais. Porque eu fiz meu doutorado na USP, na psicologia social, e eu fiz o meu mestrado na PUC, eu fiz na psicossomática e psicologia hospitalar. E aí, estamos com o nosso tema de hoje. Ayahuasca é uma substância enteógena ou alucinógena? Vamos explicar coisa por coisa. Primeiro, o que é o ayahuasca? O ayahuasca é aquela substância que é servida no santo daime, na barquinha, na união do vegetal, né? Então, é servida em alguns lugares e provoca algumas modificações, né, na nossa mente, né? Então, é essa substância que você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos vagamente, né? Mas ayahuasca. Então, o que é isso? Vamos pegar o que significa esse termo. Vem do aya, do idioma Quichua, né? O idioma Quichua é um idioma dos indígenas aqui, do Peru e de outros lugares. E significa espírito. Então, aya é espírito. E o asca é o cipó. Então, o que é isso em poucas palavras? É o cipó do espírito. Então, vai levar você para a espiritualidade. Essa é a ideia. E daí, é uma combinação da videira, Banisteriopsis, caapi e outras plantas, como Psychotria viridis, é tudo nome em latim, é meio complicado. Mas tudo bem, são essas plantas que produzem esse efeito. Já era usada pelos incas e nas folhas da chacrona tem o DMT. O que é o DMT? É uma dimetiltriptamina, que é o seguinte: o DMT é o responsável pelos efeitos. Então vamos ver ponto por ponto. Eu perguntei se é enteógena ou alucinógena. O que é uma substância enteógena? Que é o principal argumento que se usa, né, para que as pessoas utilizem o ayahuasca, né, por essas entidades, né, pelo santo daime, barquinha, união do vegetal, que é uma tradição antiga, usada até pelos incas. Bom, então, enteógena tem Theos, e Theos é Deus. Então, é uma substância que traria uma experiência espiritual. Traz essas experiências de fato? Sim, muitas pessoas relatam. Então, de um lado, traz isso. Por outro lado, é uma substância considerada alucinógena. O que é alucinação? São alterações da percepção. Então, na alucinação, você ouve sons, vê imagens, né? Produzidas também pela mente. Então, é uma substância alucinógena? Também sim. Ô, André, então é tanto enteógena quanto alucinógena? Sim. Então, tanto leva para a espiritualidade, como produz fantasias, ilusões? Sim, as duas coisas. E é a pessoa que no final da experiência precisa discernir, né, o que houve nessa experiência. Porque é possível haver experiências espirituais? Sim. E isso os indígenas relatam há muito tempo, as pessoas que passam pela experiência dizem que sim. Agora, é também alucinógena, produz fantasias, produz ilusões? Também é a mesma coisa. E muitas vezes é mais ou menos como se fosse um sonho, né? Só que um sonho desperto.
No sonho, você pode ter experiências espirituais? Pelos meus estudos, sim, porque eu também estudo a perspectiva transpessoal, então a mística e tudo mais. Então eu diria que sim, o sonho produz experiências espirituais. Mas também tem a produção de alucinações, imagens da nossa fantasia, da nossa mente, também. Então uma mescla. E cabe à pessoa discernir, cabe à pessoa separar. Então, muito cuidado, nem tudo é espiritual e nem tudo é puramente alucinógeno. É uma mistura das duas coisas. Então, a pessoa, depois que tem uma experiência como essa, deve ter muito discernimento. E deixa eu explicar como é que essa substância é usada no Brasil e tudo mais. Antes, eu quero apenas dar uma dica para você. Você que quer fazer uma psicoterapia para cuidar da sua ansiedade, para cuidar dos problemas do dia a dia, daquelas questões diárias, estresse, ansiedade, problemas de relacionamento, aqueles problemas todos do dia a dia, a psicoterapia é muito eficaz para trabalhar com todos esses problemas cotidianos. E aí você pode entrar em contato com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e aí pelo WhatsApp ou SMS de preferência no 971 91 7232. 971 91 7232. E quero também dar duas dicas interessantes. Eu vou fazer um curso para formação de terapeutas para dependentes químicos, por isso que eu estou falando tanto das substâncias, em março do ano que vem, pelas faculdades trilógicas. Se você quiser fazer essa formação, vale muito a pena e vamos trabalhar com todas as dependências químicas no 3032 4105. 3032 4105. Bom, e também temos agora, neste mês de novembro, muitas palestras sobre Jung, na consciência cósmica. Então você que já foi em alguma palestra lá, você que gostaria de participar, é muito interessante, né? E esse mês estamos falando sobre Jung. E vamos falar na próxima sobre Jung e o significado dos símbolos. Muito interessante, para você entender o significado dos símbolos. Então, quando a gente está diante do símbolo, o que ele significa? Então, Jung via o símbolo como tendo um conteúdo consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Então é muito importante nós começarmos a entender os símbolos. Então vai ser uma espécie de aula de introdução aos símbolos, né? Do ponto de vista de Jung. Bem interessante. Então lá, se você quiser participar, entre em contato lá na Consciência Cósmica pelo 3287-7022. 3287-7022. E vamos voltar ao nosso tema. Ayahuasca, enteógena ou alucinógena? O ayahuasca também é chamado de erva, né? E ela traz esses efeitos de alteração da consciência. Então, como eu respondi, é enteógena ou alucinógena? É as duas coisas. Então, eu fiz um paralelo com sonhos. Então, quando você está num estado onírico, é claro que você também está inconsciente. Então, você se lembra depois do sonho, você não está consciente. E, nesse caso, você faz a experiência de uma maneira consciente. Mas vamos entender alguns pontos, né? Quando essa experiência é feita no Santo Daime, hoje tem até uma orientação chamada Umbandaime, na Barquinha, na União do Vegetal, é uma experiência que procura seguir os rituais indígenas, de canções, e tem todo um porquê dos indígenas, né? Então, tem toda uma ritualística. E, portanto, por exemplo, quando essa substância foi lá para os Estados Unidos e para ser usada em algumas reuniões, se considerou uma substância lícita. Por quê? Porque é considerado ritual, né? Religioso. Então, por esse aspecto, foi considerado uma substância lícita. E no Brasil também é usada em rituais dessas comunidades, né?
E a pessoa utiliza a substância e tem esses dois efeitos, que eu fiz um paralelo com sonhos, porque nos sonhos você tem momentos que o sonho atinge a espiritualidade, sim. E isso tem vários estudos, tanto pelo Jung, quanto pela psicologia transpessoal. Então se estuda muito isso. Então dá para atingir a espiritualidade? Sim, o sonho também atinge. Mas também tem aqueles momentos que a sua mente produz imagens, que você tem ilusões, imagens que são produzidas apenas pela sua mente, fantasias, tem também. Então, isso é o que é chamado de alucinógeno, né? O aspecto alucinógeno. Né? Então, no sonho você também alucina, tá? Então, também produz imagens. Então, eu diria, o ayahuasca é tanto enteógena, uma substância enteógena, quanto uma substância alucinógena. Você vai ter tanto experiências espirituais, quanto experiências da sua imaginação. E cabe à pessoa ter muito discernimento. E vamos lembrar do seguinte, todas as experiências intuitivas, André, eu me submeti à hipnose, né? Eu considero que uma hipnose atual, a que eu mais considero válida na atualidade, mas eu particularmente, é a hipnose ericksoniana, na qual a pessoa não perde a consciência, ela não vai para um transe. E por isso ela tem experiências também. Parte das experiências são imaginárias, parte das experiências são reais. Então, sempre que você vai para um local que tem experiências intuitivas, tem essa consciência. Uma parte é real, uma parte é místico, outra parte é da sua imaginação. Se você tiver essa consciência, esse discernimento, então você que já participou dessas experiências no Santo Daime, na União do Vegetal, na Barquinha, no Bandaime, você vai manter o seu equilíbrio, porque você vai manter esse discernimento. E isso que é muito importante em toda a questão da espiritualidade. Mesmo nas práticas espiritualistas, mesmo com outras substâncias alucinógenas. Né? Então vamos lembrar que, por exemplo, o LSD, né? Estava lá o Stanislav Grof, que é um dos autores mais importantes da psicologia transpessoal. O Stanislav Grof, ele recebeu lá na Suíça, primeiro na República Tcheca, aliás, ele recebeu uma substância chamada LSD-25. E ele fez uso dessa substância, e quando essa substância foi lançada, era uma substância psicoativa para experiências com grupos, não era uma droga ilícita. Então, teve uma época que muitos fizeram experiências com LSD e depois se descobriu os efeitos nocivos do LSD para a saúde. E aí, quando se descobriu esses efeitos nocivos, então a substância passou a ser uma substância proibida. Então, vamos lembrar sobre isso. E muitas outras substâncias foram utilizadas dessa forma, como elemento psicoativo para desenvolver determinadas capacidades da nossa mente. E o ayahuasca é essa substância no momento, né, que as pessoas estão usando dessa forma. Então, o que a ciência tem a dizer a respeito? Tá bom, tem características alucinógenas? Tem. O DMT, a dimetiltriptamina, ela, na verdade, o que ela faz? Ela traz, sim, experiências alucinógenas. Então, tem esse aspecto. Agora, ainda os estudos são bastante iniciais, inconclusivos, né? Então, não se verificou até agora grandes prejuízos à saúde, mas as pesquisas podem chegar a essa conclusão a qualquer momento, né? Então, ainda não se descobriu grandes prejuízos, né? E é uma droga usada de uma maneira lícita por essas comunidades, vamos dizer assim. E muitas pessoas fazem uso, muitas pessoas fazem essa experiência, né? Mas é muito importante que você saiba que tem também efeitos alucinógenos, também produz alucinação. Nem tudo que você vai ver é espiritual, é místico, também tem a sua imaginação no meio, como todas as experiências espirituais.
Então, muitas pessoas fazem experiências com outras substâncias alucinógenas, vão para um sítio aí, usam chá de cogumelo, coisas desse tipo. Só que, por exemplo, o chá de cogumelo já tem comprovadamente malefícios contra a saúde. Mas essas pessoas fazem essa experiência e vão ter algumas experiências místicas, sim, mas também muitas experiências da fantasia, da imaginação, delírios, né, alucinações e tudo mais. Então a pessoa tem que ter muito discernimento para depois separar as coisas, né? E uma pessoa que já tem uma certa tendência à psicose, né, que é o termo atual para doença mental, precisa tomar um cuidado muito especial com essas experiências. Então, tudo precisa de muitos alertas, de muitos senões, né, para que a pessoa não tenha problemas quando buscar esse tipo de experiência. Bom, eu quero falar para você, eu quero dar algumas dicas. A primeira dica é a seguinte: você que precisa ou quer fazer uma psicoterapia nesse momento, para resolver os problemas cotidianos, para lidar com questões como ansiedade, depressão, mau humor crônico, distimia, falta de motivação na vida, crise existencial, né? Existem várias situações em que a pessoa sente a necessidade ou a vontade de fazer uma psicoterapia. Se esse é o seu caso, chegou o momento e vale muito a pena, né, a gente ter um conhecimento profundo de nós mesmos, então você pode entrar em contato com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e aí prefira por WhatsApp ou SMS o 971 91 7232. 971 91 7232. E eu estou com esses temas também porque eu vou fazer uma formação a partir do ano que vem na Faculdade Trilógica de terapeutas para dependentes químicos. E é uma formação muito boa porque, inclusive, ela é profissionalizante para a pessoa trabalhar, atuar com dependentes químicos. Vai ser na Faculdade Trilógica, começa em março do ano que vem. E você que quer mais informações, entre em contato com 3032 4105. 3032 4105. Estamos fazendo também algumas apresentações, né, semanais na Consciência Cósmica, e está bem interessante a temática. Esse mês estamos falando especialmente do Jung. E o próximo tema vai ser sobre Jung, evidentemente, e o significado dos símbolos. Então vamos entender o significado dos símbolos, o que representam os símbolos. Vale a pena, e aí você entra em contato com a Consciência Cósmica no 3287 7022. 3287 7022. Bom, então vamos concluir o nosso tema de hoje. Ayahuasca, enteógena ou alucinógena? É uma substância que leva você para uma experiência espiritual ou leva você para um estado de alucinação temporário, né, enquanto faz o efeito da substância, especificamente o DMT. Então é o seguinte, conforme eu respondi, as duas coisas. Você pode ter experiências místicas? Sim, sim, e existem vários estudos nesse sentido. Você pode ter experiências alucinógenas? Sim. Ou seja, você pode ter experiências de alucinação. Então, a sua imaginação, sua fantasia, produzindo imagens, os seus medos virando monstros e coisas desse tipo. E por isso que eu digo, a pessoa quer fazer uma experiência desse tipo, ela quer participar, ok, mas vai com muito discernimento, né? Não acredite que tudo é místico e nem acredite que tudo é alucinação. É uma mescla das duas coisas. Por isso que a gente precisa ter muito equilíbrio. Se a pessoa já não tem muito equilíbrio, tem uma tendência à psicose, à loucura, vamos dizer assim, numa linguagem bem mais popular, né? Então, ela não vai ter discernimento, ela vai acreditar em algumas coisas que ela viu incorretamente, porque era um momento de mera alucinação. E,
Então ela vai ficar muito confusa. Muitas pessoas que passam por experiências alucinógenas, sejam experiências com substâncias lícitas ou mesmo ilícitas, essas pessoas podem entrar na sequência no estado confusional. Outras não. Outras passam pela experiência e não tem nenhuma crise mais profunda, não tem nenhum problema mais profundo. Mas algumas podem ter problemas, só que a gente nunca sabe. Então, tem alguns cuidados sim a serem tomados, né? Se você já está no momento confuso da vida, nota que tem alguma tendência a entrar em estados confusionais, evite, porque senão você pode entrar numa crise na sequência, ou tecnicamente num surto. Então muitas pessoas podem entrar no surto. Então, veja bem, muito discernimento. Se você for fazer essa experiência, tenha muito cuidado, muito discernimento e busque o equilíbrio. O que foi válido, o que foi espiritual, e depois também discernir o que foi fantasia, produção da sua mente. Porque aí você sai de uma experiência como essa mantendo o seu equilíbrio e não sai em estado de crise ou surto. Então, o que a gente chama de surto psicótico. Então, realmente, é algo para ter muito discernimento. Então, o que eu digo para as pessoas é isso. Chegou o momento, você quer fazer a experiência, etc., especialmente com substância lícita, ninguém pode te proibir. Mas vá com muito discernimento, muito equilíbrio, buscando realmente o equilíbrio e o discernimento nessa experiência, entendendo que ela é mística e alucinógena ao mesmo tempo, enteógena e alucinógena ao mesmo tempo. Espero que o programa de hoje tenha trazido um esclarecimento importante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.